Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast MedGo. Hoje estamos aqui para discutir um tema que é pujante e muito importante na discussão da medicina e da formação médica, as tecnologias em saúde. Muito interessante porque quando falamos sobre tecnologia, nos vem sempre a ideia da criação de novos computadores, de celulares, mas em saúde temos tecnologias das mais variadas, desde as biológicas, novos medicamentos, novas técnicas, novos procedimentos e também as novidades relacionadas principalmente à inteligência artificial. Para falar sobre isso, temos aqui um time bastante interessante que vai nos ajudar a discorrer sobre esse tema. Então, aqui à minha esquerda, Guilherme Parreiras, médico, pneumologista, membro da equipe de pneumologia da Rede Mater Dei de Saúde, preceptor da pneumologia do Hospital Júlia Kubitschek. Obrigado pela presença, Guilherme. Muito obrigado, Paulo, pela oportunidade. Prazer estar aqui. Com a gente também o Paulo Argoro, que é acadêmico de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, do 8º período, não é isso, Paulo? Obrigado pela sua presença. Isso mesmo, eu que agradeço o convite. E aqui na minha frente, Simone Fachinelli, que é diretora de inteligência artificial da Matrix Brasil, né? A única que não tem uma formação médica especificamente, mas entende muito de tecnologia, de programação e de inteligência artificial e vai nos ajudar a entender um pouquinho mais esse mundo, né, Simone? Obrigado pela presença. Não, eu que agradeço o convite. É sempre bom essas aberturas em outros cenários, né? E vamos ter em cortes a presença também do Dr. Pedro Romanelli, que é médico urologista e com mestrado pela Faculdade de Ciências Médicas e é um dos maiores desenvolvedores da área da robótica na urologia e vai nos trazer aí uma visão desses avanços tecnológicos nas áreas cirúrgicas também. Obrigado, Pedro, pela sua presença. Meu nome é Pedro Romanelli, sou urologista, formado aqui em Belo Horizonte, na UFMG, formei no ano de 2000, depois fiz residência de cirurgia geral e complementei minha formação com uma residência de urologia. A partir daí, fui fazendo alguns cursos de aperfeiçoamento, alguns estágios fora, especialmente na área das cirurgias minimamente invasivas. E atualmente dedico grande parte do meu tempo à parte da uro-oncologia, especialmente com a utilização da plataforma robótica. Eu vou começar com a pergunta sobre a perspectiva do futuro, né? Ou seja, o que vislumbra-se para frente hoje, Paulo, é quem está na formação de medicina. Você já entra, né? Você já nasce numa sociedade em que a tecnologia está entremeada. Diferente de mim, que viu a internet nascer na década de 90, chegar às pessoas, mas com dificuldade de tê-la em casa, né? Eu lembro ainda de a gente trabalhar, olhar nossos e-mails indo nas LAN houses, que praticamente não existem mais hoje, e você já nasce dentro de um ambiente onde temos tecnologia à nossa mão, né? Uma perspectiva diferente, uma visão diferente de mundo, né? E uma formação de medicina. Como é que você vê hoje, né, na sua formação, o pensamento das tecnologias em saúde, né, e como você vê na sua prática essa inserção, como é que você vem trabalhando isso? Quanto a isso, eu vejo que dessa questão da tecnologia, ela pede muito da proatividade do aluno que está começando a faculdade para ir atrás, para se adequar, porque a gente sabe que, no meu caso, né, da UFMG, as questões demoram um pouco para ser inseridas, tem toda uma burocracia, então você não vai acabar tendo esse contato na faculdade em si, não vai ter uma aula sobre cirurgia robótica, por exemplo, sobre essas novas possibilidades, então você tem que ir atrás, tem que fazer um curso por fora, procurar, pesquisar, tem essa demanda. Perfeito. Guilherme, a gente fala de tecnologia, eu queria puxar um pouquinho a nossa conversa sobre as perspectivas relacionadas às tecnologias biológicas, porque a gente realmente sabe que muito há de se desenvolver. Vivemos, por exemplo, uma das maiores crises de saúde pública do mundo, né, que foi a pandemia por Covid-19. Tivemos desenvolvimentos de plataformas tecnológicas, de novas vacinas em tempo recorde, né? E isso foi mérito do desenvolvimento tecnológico na área biológica. Como é que você vê isso na sua área? A gente sabe que tem muitos avanços
e muitas questões que estão chegando para nós também, né? A questão dos biológicos na medicina é uma grande revolução, né? Porque entra muito naquele princípio, você ter uma terapia-alvo direcionada diretamente para o problema. Então, o desenvolvimento de remédios, às vezes você começava com uma medicação que era extraída de uma planta, depois aquilo ia sendo refinado de forma sintética. Hoje, o biológico ele é feito através da bioengenharia. Então, você detecta onde que é o problema, você já faz uma medicação voltada exatamente para corrigir esse problema. E aí começa a ter aquela situação não só do genótipo e do fenótipo, a gente começa a avaliar o endótipo do paciente para poder fazer a escolha do medicamento de forma adequada, minimizando possíveis efeitos colaterais e sendo uma coisa mais personalizada, né? Aquela história do one size fits all, né? O mesmo sapato não vai caber no pé de todo mundo, a gente precisa personalizar para ter resultados melhores com menos efeito colateral. Isso, obviamente, é um grande ganho, mas todo ganho também traz problemas, né? Um grande problema dessas tecnologias é o custo. São medicamentos de altíssimo custo que nós, como sociedade, vamos ter que saber a melhor forma de explorar o benefício dessas medicações. Esses avanços são muito interessantes e eles vêm também em confronto. Eu acho que tudo, quando a gente fala em saúde, a gente precisa de testes do pensamento científico, da evolução, né, da velocidade de produção, né? E hoje temos algumas plataformas que eu acredito que Simone já se familiarizou com algumas questões desse tema, que são plataformas de inteligência artificial que apoiam, né, nessas produções científicas, na análise dos dados, para escolher melhor quais são os próximos passos. Como que a inteligência artificial pode nos ajudar nesse desenvolvimento, ou seja, no aumento da velocidade com o qual nós podemos desenvolver novos medicamentos? A inteligência artificial, ela vem trabalhando com os dados não estruturados, né? O que é o dado não estruturado? É qualquer informação que não passe por uma estrutura como uma planilha, né? Com isso, ele consegue trazer um volume de dados muito grande para produzir uma série de informações e recursos, né, a partir de uma identificação de padrões e daí a proposição de novas soluções, né, o que vai ajudar realmente na tomada de decisão, na análise mais ampla de dados, né. Eu acho que nesse sentido, em relação a medicamento, a inteligência artificial apoia muito pelo volume de dados que ela consegue processar e que é diferente do cérebro humano, né? Ela não vai conseguir ter a tomada da decisão sozinha, mas ela vai conseguir trazer uma massa de informação padronizada. Porque como é que funciona isso, né? O dado estruturado, ele chega e eu tenho várias formas de aprendizado na inteligência artificial, né? O supervisionado, o dado o não supervisionado e por recompensa. Nesse caso, a gente usa muito o não supervisionado, né? O que é o supervisionado? Que aí fica mais fácil de explicar o não supervisionado. O supervisionado vamos pensar assim, como é que uma criança aprende? Né? Eu estou indo um pouquinho além, não tem problema não, né? Mas eu acho que é para facilitar, assim, entender um pouco mais o que é isso de inteligência artificial e como é que realmente ela vai ajudar nessa questão. Então, vamos pensar como é que uma criança aprende, que aí a gente entende o aprendizado supervisionado. Uma criança vê ali, uma criança de 1 ano e tal, ela vê uma coisinha peludinha vindo na direção dela, com o rabinho, as 2 orelhinhas e tal, e alguém diz para ela, é um cachorro. E aí, ou seja, ela recebeu a informação, o dado não estruturado, ali visual, ela recebeu a resposta, isso é um cachorro, e aí o cérebro dela o que vai fazer? Começar a identificar padrões. Então ela vai ver outros cachorros e tal, e de repente ela vê um gato. Ferrou, né, gente? Aí, ou seja, alguém tem que dizer para ela, agora, essa referência é um gato. E aí ela começa, então, a identificar todas as informações. Ela tá passeando na rua com os pais, tá vendo ali o cachorrinho, o gato, né? Alguém vai falando, é um gato, é um cachorro, é um gato, o cérebro dela vai definindo padrões. Como é que acontece o não estruturado, que é onde a questão da medicação usa mais? Eu injeto uma série, né? Eu vou calibrar com uma informação absurda de dados e ele, por si só, vai buscar padrões e a partir desses padrões ele começa a dar respostas. Né? Então, como se é o próprio aprendizado de máquina mesmo, né?
ele vai aprendendo ali, a partir de padrões, como que ele vai chegar a alguma informação para te dar um dado mais interessante, né? E aí vem o outro lado, que é o por recompensa, que é o que é mais usado aí na robótica, no game, né? Que é eu dou para ele uma informação e ele tem que entender que se ele chegar naquela informação sozinho, eu dou a próxima etapa. Né? Não, isso é fantástico, né? Quando eu estava fazendo a iniciação científica, depois mestrado e doutorado, um dos pontos mais fundamentais para o desenvolvimento científico era como fazer o seu banco de dados. Que é a nossa distribuição das informações numa planilha de Excel, de maneira que a gente pudesse, na minha época já tinha os programas de estatística, o que já foi um avanço fantástico. Mas eu tinha de estruturar todas essas informações com as variáveis de intenção para que eu pudesse cruzar isso, né? O que você está me dizendo é que a inteligência artificial hoje ela já consegue pegar todo esse bolo de informações sem necessariamente ser colocado numa planilha de um banco de dados e ela estruturar as respostas que a gente faz a ela, é isso? É porque você tem formas diferentes de usar o dado, né? Você tem o dado estruturado e o dado não estruturado. Então, o que você está dizendo, né? Na sua época, você pegava e usava somente o dado estruturado. Hoje, você consegue usar o dado estruturado somado ao não estruturado. Então, eu consigo pegar, na medicina, por exemplo, ali as suas planilhas com as informações sobre os pacientes, mas eu consigo também interpretar uma tomografia, né? Que é uma imagem. Eu consigo um vídeo ali, uma ressonância, eu consigo pegar uma série de informações, os resultados de um exame e associar toda essa informação que você planilhou de alguma forma, né? Ou eu posso nem usar a planilha, usar só esses dados e a partir deles, né, com esse nível de recompensa, eu vou identificando, né? A gente estava falando um pouco mais cedo sobre a dermatologia, que é a área de interesse do Paulo, né? Que eu posso escanear o corpo da pessoa e ali ele já identificar as pintas, né? Então, como é que ele faz isso? É porque ele já tem uma série de imagens e vídeos e informações sobre o que é uma pinta que é cancerígena ou não. Falei isso corretamente, gente? Perfeito. E compreensível a todos. E aí a gente pode pedir para o Pedro conversar um pouquinho mais, você citou a robótica, né? Como que está esse desenvolvimento, como é que está isso dentro da educação e da evolução dessa área? Atualmente estamos vivendo uma grande revolução na parte da assistência da medicina, com a incorporação de novas tecnologias, mas talvez uma revolução ainda maior tenha ocorrido na parte do ensino, né? Hoje o cérebro humano já foi bem desvendado nas questões de como otimizar o aprendizado, né? Da gente conseguir somar não só a construção do conhecimento, a aquisição de habilidade e, mais do que isso, né, construir competências, que é conseguir utilizar esse conhecimento e essa habilidade em determinadas situações que a gente vivencia na nossa prática médica. E a cirurgia robótica veio coroar um pouco essa revolução na parte da assistência, mas também na questão do aprendizado, especialmente o aprendizado cirúrgico, né? A partir do momento que a cirurgia foi colocada no ambiente digital, isso permitiu o desenvolvimento de grandes plataformas de preparação dos cirurgiões, especialmente o surgimento de simuladores. Hoje a gente consegue desenvolver essas competências, essas habilidades com a utilização de simuladores em situações muito reais, né? E, além disso, como a cirurgia robótica normalmente envolve um programa de alto custo, de alta performance, né? Foi fortalecendo uma figura que já é muito conhecida na medicina, que é a figura do mentor, né? Na cirurgia robótica, a gente chama esse mentor do proctor, que é como se fosse um preceptor, mas que talvez essa mentoria tenha um papel muito maior do que simplesmente ajudar no momento da cirurgia e servir como um grande facilitador da construção desse aprendizado, né? Desde como eu falei, da construção do conhecimento, de toda a parte teórica que exige para que o cirurgião consiga chegar e atingir essa alta performance, esse treinamento das habilidades e também saber lidar com as situações mais diversas que a gente tem na área cirúrgica. Então, pegando um pouquinho o gancho
do que o Pedro falou, eu acho que vai ficar necessário a gente comentar algumas questões. Uma sobre essa da formação e também sobre os aspectos éticos que estão relacionados ao uso das tecnologias, né, e as responsabilidades, né, Guilherme? Isso é um outro ponto muito legal, né? Então, ele comentou aí a necessidade do mentor na questão da robótica. Nós, como clínicos, não estamos tão dentro dessa área, mas é muito importante ter alguém, não só para passar a parte técnica, mas alguns insights que a pessoa que já tem mais experiência poder mostrar o caminho melhor para chegar naquele desenvolvimento todo, né? Então, a parte da cirurgia, a habilidade não é só adquirida com a leitura, com o livro, precisa de treinamento. De horas. De horas. De horas. Ali. Então, entra muito na questão do piloto de avião, né? O cara, para conseguir a licença, para poder começar a pilotar, ele tem que ter tantas horas no simulador, tantas horas no avião menor ao lado de uma pessoa mais capacitada. E uma coisa muito interessante que ele colocou é que hoje já existem simuladores para treinar essa parte inicial da técnica robótica, né? Então, de novo, a tecnologia ajudando a formação médica, ajudando o desenvolvimento da carreira é muito legal, né? Trazer isso. A urologia realmente tem sido o carro-chefe da utilização dessa plataforma robótica. Quando fala plataforma robótica, fica parecendo que é uma coisa nova. Na verdade, tem 23 anos que existe essa plataforma, mas a gente vê um crescente muito grande nas várias especialidades. Mas como toda tecnologia, ela inova, traz coisas boas, mas traz também grandes desafios, né? A gente fala que com grandes poderes, grandes responsabilidades. E isso tem que ser muito trabalhado, né? A cirurgia robótica, ela cria uma expectativa muito grande e isso é um grande desafio para essa relação médico-paciente. Então, temos que tentar unir, né, a incorporação da tecnologia com esse trabalho, esse fortalecimento ainda maior da relação médico-paciente. E realmente isso é um campo fértil aí do aprendizado, né? E para que a gente consiga fazer isso da melhor forma. E simulação é um ponto muito importante. Eu acho que a robótica ela traz um ambiente de simulação muito mais próximo do ideal e nós estamos tentando incorporar isso no dia a dia da formação na medicina, né, Paulo? Como é que está o uso de simulações? Como é que você tem visto isso no apoio da sua formação? Eu falo que, da minha parte, pelo menos até agora, né, estou no 8º período, ainda falta um caminho, mas a gente não tem tanto esse contato assim, principalmente na área cirúrgica. A gente está começando agora, né, abriram um laboratório de simulação lá, inclusive é mais na questão da clínica mesmo. Tem o boneco Harvey lá que chegou, está fazendo sucesso, o pessoal gosta, mas está sendo muito mais nesse contato professor, médico, paciente. A questão da simulação ainda está chegando. É interessante que quando a gente fala cirurgia robótica, fica parecendo que existe algum tipo de automação e, na verdade, ainda não existe essa automação, né? Talvez no futuro isso aconteça. Eu costumo falar para os pacientes que é igual uma Ferrari. Não adianta ter a Ferrari se não souber dirigir. Vai só aumentar o tamanho do problema, né? Então, realmente, a cirurgia robótica é uma ferramenta fantástica que ajuda a gente a enxergar melhor, ter mais delicadeza nos movimentos, mas exige toda essa formação, desde dos conceitos básicos da cirurgia geral, da urologia, das técnicas cirúrgicas, das cirurgias minimamente invasivas dentro da laparoscopia, para finalmente chegar na cirurgia robótica. E como eu falei, ainda não tem automação, e isso a gente tem que tentar desconstruir um pouco na cabeça dos pacientes, até porque a gente percebe que o ser humano ele é muito tolerante com o erro de outro humano, mas a gente não tolera o erro da máquina. E talvez esse seja o grande desafio da incorporação como da direção autônoma, ou mesmo dessa incorporação, dessa autonomia das máquinas, né? Existe uma questão legal por trás disso, quem vai ficar responsável por isso. Da estruturação do processo ainda, né? Da roteirização dessa simulação.
e do acúmulo de informações. Então, nós temos cada vez mais manequins melhor desenvolvidos, mas, ao mesmo tempo, a roteirização ainda é um desafio, a necessidade de múltiplos profissionais trabalhando para que se tenha um ambiente de simulação adequado, né? A robótica ela já traz realmente uma perspectiva de simulação. Eu acho que entra como diferencial também que na UFMG uma boa parte do ensino é ter esse fluxo muito grande de pacientes para operar também na cirurgia ambulatorial. Então, essa questão da simulação acaba não sendo tão necessária, porque a gente tem primeiro um semestre só para acompanhar o atendimento do professor, depois a gente começa só entrevistando, depois a gente só examina, então é um caminho bem feito, assim. Acaba que não passa pela simulação, né? Vai para a prática objetiva direto com o atendimento do paciente, o que é muito poderoso para o ensino. Né? A simulação ela passa mais para a aquisição de conhecimentos dentro de ambientes controlados, né? Porque quando se trata do atendimento do paciente objetivamente, os ambientes são menos controlados, né? E aí a aquisição de algumas competências antes de chegar nesse cenário talvez seriam interessantes. Eu posso só matar uma curiosidade? Claro. Vocês estão falando de simulação. Simulação inclui, eu entendi um manequim, né? Desculpa, eu não sou da área, um manequim, mas inclui também a realidade aumentada? Vocês hoje usam essa questão do 3D ali nas simulações também? Existem programas e existem empresas que estão investindo nesse processo que ainda é incipiente. Cada vez mais a gente tem possibilidades de criação de ambientes de simulação em realidade aumentada. A gente vê isso sendo utilizado em alguns cursos específicos, alguns congressos, mas ainda é incipiente. Por quê? Porque realmente precisa de uma roteirização muito bem estruturada e a gente precisa ter mais proximidade entre, né, a área de tecnologia e a área de saúde, porque ainda esta conversa, essa formação contínua ainda não está acontecendo da maneira com que a gente gostaria. E aí muitas vezes as empresas de tecnologia desenvolvem produtos que não são plenamente utilizáveis porque não tem a visão da saúde, e a saúde não sabe como desenvolver a tecnologia propriamente dita quando se fala, né, dessa realidade aumentada. Então, realmente é um dilema. E nas universidades também tem usado o IBM Watson, a parte health dele? Ou não? Não tem esse acesso? Você vai ter esse acesso num ambiente de trabalho? No ambiente de trabalho. Geralmente não se tem essas ferramentas desse momento. Né? E para finalizar, eu acho que a gente poderia comentar um pouquinho sobre as questões éticas, né? Eu acho que você que está inserida no mundo da tecnologia, do manuseio de dados, como tem sido esse debate, né? Eu já tive algumas conversas, por exemplo, relacionadas à proteção de dados, à questão jurídica, como que tem sido essa análise no mundo da tecnologia. Na tecnologia a gente já tinha um certo cuidado, né? Mas com a vinda de regulação como a LGPD, você começa a ter uma exigência um pouco maior, né? Principalmente com o dado sensível, que é o dado da saúde. Então, assim, há aquela necessidade da privacidade do dado, da segurança, da criptografia de um banco de dados, a questão do consentimento, né? Hoje o paciente tem que consentir o uso do dado na IA, para que esse dado possa ser usado ali. Então, a questão ética tem passado muito mais por essa proteção da informação do dado sensível do próprio paciente. A proteção do dado é fundamental e é um dos alicerces da prática médica, né? E também a perspectiva da responsabilização, né? Que muias vezes o uso de tecnologias pode nos trazer, e muitas vezes não é discutido, mesmo na formação, né, Paulo? Da bioética, como lidar com questões de responsabilização quando está envolvido algumas outras tecnologias, como, por exemplo, a robótica. No meu universo, assim, que eu estou cursando agora, né, eles têm feito um trabalho bacana quanto a isso. A gente tem a disciplina de bioética, eles discutem os temas e eu acho que vem sendo bem enriquecedor, assim, porque a tecnologia pressupõe alguma coisa nova, né, que a gente não está acostumado. Então tem que ter esse debate, porque senão a gente vai chegar despreparado.
Outra grande mudança que a gente vê acontecer muito rapidamente, e acho que a questão do Covid acelerou um pouco isso, é a questão das teleconsultas, né? Com o aumento das tecnologias, inclusive de imagem, muitas vezes a gente consegue ter uma boa avaliação dos pacientes através dos exames. Claro que continua sendo importante o exame físico, a proximidade com o paciente, mas muitas vezes, por uma primeira avaliação, é possível realizar essas teleconsultas, e a gente vê que isso quebrou um pouco as barreiras geográficas. Então, a atuação do médico passa a ser dentro de um espaço geográfico maior. Isso é interessante em termos de oportunidade, mas, por outro lado, também cria uma competição muito grande entre os médicos, que, né, às vezes o médico estava numa cidade que estava mais ou menos, de certa forma, protegido, e agora ele passa a ter um número maior de concorrentes, mostrando a importância cada vez maior da formação e do preparo, né, para a gente conseguir atingir essa alta performance, essa expertise, né? E nada melhor para conseguir otimizar esse preparo, né, de ter essa mentoria, essa orientação de pessoas que já passaram um pouco por esse processo e que vão ser facilitadores dessa caminhada. Um ponto aqui que a gente sempre fica em dúvida, né? Acho que a Simone pode nos ajudar aqui também, é como utilizar as redes sociais, não só para a questão da formação, mas como um benefício, um ganho para a carreira médica. Como é que você enxerga isso aí? Puxou meu lado de marketing aqui, né? a veia marketing entra agora e sai um pouco da TI. Olha, a rede social, se você souber explorar, realmente você consegue ter uma visibilidade enquanto carreira médica, né? Assim como pode usá-la para receber conteúdo, para informação, né? A gente teve aí na pandemia isso muito claro, né? As pessoas usavam a rede social para se informar, ou os grupos de WhatsApp, mais do que a própria informação correta ali da medicina, né? O ponto principal para o conhecimento, para agregar conhecimento, qual é a fonte que está dando esse dado, né? Esse médico que está ali, ele é reconhecido, ele tem bibliografias, ele tem uma carreira. Ok, então é uma pessoa confiável, é uma instituição confiável, eu consigo seguir. Agora, para a sua carreira quanto de conteúdo você pode trazer que realmente agregue a informação. E quem é o seu público que está ali naquela rede? Quem é que está te assistindo ali? Para você saber até o tipo de linguagem, como que você vai falar, como que você vai trazer o assunto sem passar pelo erro ético, né? Por essas questões. Eu acho que esses são os dois pontos principais aí na visão de rede social. Não sei se tem algo mais que você gostaria que eu elaborasse. Né? O debate ético é muito importante, né? E as redes sociais até tentam ajudar nesse processo, forma, né? Por exemplo, na pandemia existia uma tarja, né? Quando se falava de Covid, por exemplo, existia uma tarja que encaminhava para o site, no Instagram aqui, por exemplo, o filtro do fake news, né? Para o Ministério da Saúde tem se tentado criar filtros de fake news, que é um debate muito amplo, que a gente, assim, liberar toda a informação, mesmo que eventualmente seja prejudicial, né? Ou tentar fazer alguma regulação com o risco de você fazer, né, uma privação da informação para as pessoas. Isso é um dilema. Para um outro podcast. É um tema para um podcast inteiro, mas de certa forma o que é muito importante é a pessoa saber aonde procurar a informação. Né? Então, se ela procurar informação em instituições que são aquelas que são responsáveis por divulgar informação de qualidade, pela produção do conteúdo, isso vai lhe proteger, pelo menos para que você, ao ver uma informação, checar se aquela orientação, se aquela sugestão de tratamento é realmente aquela que é melhor para aquela condição, e não se deixar levar para uma proposta que pode ser, na verdade, não uma proposta ética. Bom, e realmente essa área robótica, então, ela traz bastante novidades e muitas perspectivas, né, na evolução, no aprendizado, na educação, porque a tecnologia da distância, né, do tratamento à distância, ele também se mostrou muito relevante, muito necessário, principalmente durante o período de pandemia. A telemedicina se mostrou extremamente eficaz na solução de boa parte dos problemas. Então, isso abre um novo campo, uma nova perspectiva para o nosso trabalho.
Eu sou endocrinologista, né? Então a gente tem áreas de desenvolvimento tecnológico na endocrinologia, tanto da parte biológica, da parte de desenvolvimento de novas evidências, de novas medicações, mas principalmente quando relacionado ao diabetes. E a gente tem tido algumas evoluções muito interessantes, né? Há anos se trabalha com Big Data. E Big Data estruturados. Estou aprendendo muito bem com Simone a estruturação desse dado, o uso dessa terminologia. Mas, então, várias informações no passado foram analisadas. Né? Então, os dados de sistemas de saúde, como o suíço, como o finlandês, como alguns países europeus e Canadá, por exemplo, nos trazem grandes informações sobre câncer de mama, sobre câncer de próstata, entre outros, que nos ajudaram a melhorar as nossas decisões, mas sempre baseado em dados estruturados e muito difíceis, né? Levaram-se anos para chegar a essa informação. No diabetes, por exemplo, hoje nós temos, por exemplo, sensores contínuos de glicose, que são interessantes porque eles mandam essa informação para um servidor único que analisa isso. E hoje, por exemplo, a gente já tem informações de que as pessoas que usam mais o rastreamento da glicose ao longo do dia têm melhor controle glicêmico. E quando se fala, por exemplo, das bombas de infusão contínua de insulina, principalmente para as pessoas com diabetes do tipo 1, é uma nova revolução, porque hoje os algoritmos já nos ajudam a prevenir hipoglicemias, ela interrompe a infusão da insulina quando há uma queda da glicose, e novos algoritmos estão aprendendo com o padrão da pessoa. Então, o último lançamento já é uma bomba de insulina que aprende por 10 dias, né, como que é o perfil de função. Estou falando muito superficialmente, não é sobre isso o nosso podcast, mas de maneira geral ela aprende por um período a variação daquela pessoa e passa a ajudar nas tomadas de decisão, o que é absolutamente fantástico e muito relevante. Provavelmente ela considera também uma média, né, da população que tem diabetes para fazer esse referencial, não só o individual, mas também uma referência, ou não? Há uma programação prévia e há uma individualização, né? Então legal. todo esse processo já chega e isso é muito interessante. Esse é um grande diferencial da inteligência artificial. Ajuda muito nesse desenvolvimento. Chama atenção o prazo também, 10 dias para definir esse padrão da pessoa, para já ter uma interferência especializada. Mas se você pensar que ele está ali no corpo da pessoa, monitorando o tempo inteiro, o tempo todo, né? Não são 10 dias, são infinitas horas, né? Minutos, segundos ali de dado. É um volume de dado muito grande, né? A análise dessas variações. E a gente espera realmente que a gente passe a ter essas tecnologias de maneira mais acessível, né? Acesso, né, Paulo? É um dos grandes problemas. Eu queria comentar de você e do Guilherme sobre essas perspectivas, né? Como é que vocês veem o acesso? Tanto, Paulo, você falou assim, poxa, eu estou num dos grandes centros formadores, mas as tecnologias demoram a chegar para mim, né? Dificuldade de acesso enquanto na sua formação. E também para as pessoas, como é que você vê essa perspectiva? Quanto a isso, vocês devem ver bastante também, né? Vocês que são médicos. É difícil porque às vezes a gente sabe de um medicamento que vai ter uma importância para a pessoa, vai melhorar muito a qualidade de vida, e na discussão com o professor a gente sabe que esse medicamento existe, aí tem que ter a discussão com o paciente também, decisão conjunta, aí você fala, tem esse medicamento A que vai trazer esses efeitos colaterais também, esse medicamento B que vai ser melhor, não vai ter tantos efeitos, mas esse medicamento B ainda não tem no SUS, a gente não conseguiu desenvolver, não é tão acessível, tem condições de lidar com isso? Discute, não tem. Então a gente vai para o A e você pensar que a pessoa vai ter que enfrentar as adversidades quando existe uma outra opção, é complicado. O Paulo citou uma questão, né, que envolve, né, a análise das novas tecnologias em função de resultados estatísticos, né? Então a gente, como que uma nova tecnologia, e aí eu estou falando numa tecnologia tanto biológica, farmacológica ou técnica, é incorporada na medicina, né, Guilherme? Nós temos, então, uma análise dos dados de benefício,
tá? O número de pessoas que precisam receber aquela intervenção para se ter benefício real com aquela intervenção, tá? E o custo que é farmacoeconomia, né? E realmente a conta fica difícil de fechar, né, Guilherme? Esse é um problema, né? Essas novas tecnologias vêm crescentemente incorporando custos ao sistema, né? Então, eu trabalho no hospital privado, para mim não falta recurso, e trabalho no hospital público, que eu vivencio todo dia essa limitação, tanto do ponto de vista de propedêutica como de tratamento, e a gente tem que pesar isso muito bem. Mas, por outro lado, tem acontecido o seguinte, né? Isso envolve um pouco da questão da tecnologia, tem se criado protocolos muito bem definidos, onde que essas medicações são realmente essenciais. E com isso fica mais fácil até para o poder público se organizar e prover isso para quem realmente precisa, né? Então, chegar a esse ponto de equilíbrio é difícil, a questão da farmacoeconomia, porque eu sou pneumologista, então vou usar um exemplo prático aqui, que é a asma. A gente tem a medicação que mudou a história natural da asma, que é o corticóide inalatório, por R$50 o paciente usa ele. 90-95% dos pacientes vão ficar muito bem com essa classe de medicação, mas tem um percentual que não responde. E é onde os biológicos estão atuando de forma mais direta. Nós estamos falando de medicamento que é R$3.000 por mês, R$5.000 por mês. Mas esse grupo de pacientes, como é que a gente conseguia então controlar os sintomas? Uso de corticoide sistêmico. E daí, 20, 30 anos, a gente pagava o preço disso, né? Osteoporose, com fratura de fêmur, com as complicações. Então, já a modelagem de farmacoeconomia consegue provar que para esse grupo de pacientes, mesmo sendo uma droga extremamente cara, ela no futuro ela vai ser benéfica, não só pelo custo, mas por qualidade de vida, o quanto que esse paciente vai poder produzir para a sociedade, né? E então a tecnologia é extremamente importante, não só no desenvolvimento dessas drogas, mas mostrar desfechos benéficos com elas. A sua colocação também é muito importante, porque a gente vê a necessidade da gente ter uma visão muito ampla em termos de tomadas de decisões, né? E analisar também o custo de tratamento, não só pelo custo objetivo de uma medicação, né? Mas incorporar dentro do pensamento o custo social, o custo pessoal, né? A qualidade de vida, tempo de vida, as intervenções múltiplas que a pessoa pode deixar de ser submetida, né? E a produtividade que ela ganha quando submetida a um tratamento mais adequado, né? E isso tudo deve ser avaliado, né? E isso é complexo, né? É difícil que a gente fechar todas essas contas ao mesmo tempo. E daí eu queria provocar um pouquinho o Simone, porque a gente está discutindo aqui, Simone, e você vê, tecnologias vêm sendo somadas na área de saúde, e de forma interessante, o custo vem aumentando. E numa perspectiva de tecnologia, né? Tecnologia deveria ser aquilo que facilita ou reduz custo, né? Como é que você acha que a gente pode, dentro dessa perspectiva dos avanços tecnológicos hoje que a gente vê no mundo, né? Do tratamento dos dados de maneira mais rápida e mais objetiva, a gente conseguirá modificar esse cenário onde a gente consiga incorporar tecnologia sem necessariamente estar incorporando custo? Olha, eu acho muito difícil. É uma resposta triste de dar, mas eu acho muito difícil. Por quê? Porque à medida que você vai agregando mais tecnologia, essa tecnologia ela precisa ter uma capacidade, um poder de processamento muito alto. E o poder de processamento pressupõe servidores mais potentes, investimentos mais altos, né? Estruturas de infra mais pesadas, mais robustas. Então, eu acho assim, à medida que o acesso ao dado ele vai aumentando, você vai trazendo para mais pessoas, maior é o custo para gerar esse dado. No curto e médio prazo, provavelmente teremos aí um aumento de custo, até que cheguemos a um ponto em que esse processo... mais estável, E aí vai vir uma outra tecnologia, algo que vai puxar ali a conta para cima de novo. Né? Quando a gente está falando da inteligência artificial, e aí eu posso entrar em algumas áreas assim como tecnologias como o ChatGPT, que chegaram aí agora, né? Eles chegam praticamente sem custo para o usuário. Então, alguém está pagando essa conta. E essa conta é cara. Né?
Então, você tem momentos, é o mesmo conceito da rede social. Alguém está pagando essa conta. E quem está pagando? Os grandes anunciantes. Então, o custo alto, ele sempre vai existir para que você consiga tratar cada vez mais essa massa de dados. Agora, se esse custo vai chegar para o usuário final, aí já é diferente. Eu imagino que para o usuário final isso vai diminuindo, porque cada vez mais você tem blocos de grandes players que têm interesse em custear esse processo. Tá? Eu não sei se isso se traduz na medicina, né, gente? Vocês estavam falando aí de medicamento. Eu não sei se, apesar do aumento da tecnologia, o custo para o medicamento cai. Né? Talvez não, né? Pelo que eu estou entendendo. Não, acaba que, em médio prazo, você tem a lei de patentes, né, que protege pelo desenvolvimento. Isso é essencial, porque senão a ciência não avança. Né? Sim. Mas no passado tempo você tem a quebra de patente. Então, mesmo esses biológicos, já existem biosimilares. Né? Então, com o tempo, esse custo cai, mas ainda continua sendo muito elevado. E essa questão é complexa, porque, assim, seja na medicina privada, seja na medicina pública, esse budget, esse orçamento é complicado. Então, entra também na formação do aluno, porque a indústria, é interesse dela desenvolver cada vez soluções mais tecnológicas de maior valor agregado, e isso vai diminuindo a margem, por exemplo, que nós médicos temos, né? É uma pressão constante, o honorário médico diminuindo, porque o custo está aumentando de forma geral. Né? Então, é um ponto que tem que ser pesado, levado em consideração. Eu brinco com os residentes, né? Assim, quando a gente vai discutir a utilização desses medicamentos, que tem que ter critérios muito claros, tem uma frase famosa que é atribuída a Margaret Thatcher, né? Não sei se é correta, que não existe dinheiro público, existe dinheiro do contribuinte. Da mesma forma, não existe o dinheiro da operadora de saúde, existe o dinheiro das pessoas que custeiam a operadora de saúde. Então, nós temos que ter uma responsabilidade de prescrever para quem realmente necessita, né? Para a pessoa ter o seu benefício, mas não onerar toda a situação que está ali por trás. Perfeito. Essa decisão, esse processo decisório, ele é bastante complexo. O beneficiar o seu paciente, né, e a análise, né, individual e a análise coletiva. Né? Então, nós sempre estamos refletindo e debatendo sobre essa questão. Aproveitando a oportunidade, infelizmente não estou podendo estar junto com os colegas, gostaria de saber, na visão dos palestrantes, das pessoas que estão aí discutindo, dos debatedores, qual que vai ser o impacto da inteligência artificial no suporte ao ensino dos novos médicos? Simone citou o termo ChatGPT, né, e eu queria trazer ele agora para nós, porque é a ferramenta do momento, né, extremamente utilizada, e trouxe algumas polêmicas. Né? Algumas pessoas inicialmente criticaram, aí foram lá testar e viram que não era tão criticável assim. Boa parte dos universitários, por exemplo, né, Paulo, já utilizaram o ChatGPT para fazer para apoiar alguma atividade acadêmica. Você né? está sendo generoso, né? Não apoiar. Alguns professores acham que ele deveria ser banido, né? Que ele é uma ferramenta deletéria. Né? Como é que você está vendo isso, Paulo? Como é que o ChatGPT já está te ajudando? E como é que você está vendo essa perspectiva do uso da inteligência artificial numa ferramenta linguística, que é uma ferramenta de construção de textos, né, para o apoio educacional ou para burlar a educação? Como é que a gente vê isso? A gente estava até comentando também antes da gente começar a gravar aqui que é uma faca de dois gumes, né? Que por um lado tem essa parte de ajudar e realmente ajudar muito uma informação que você teria mais dificuldade de achar, você acha muito fácil, ele organiza dados, isso que você estava falando dos dois tipos de dados, né? Se fornece os dados, pede para ele organizar, ele organiza. Então tem essa parte benéfica, mas também tem outro lado da moeda, que a parte da proatividade que eu citei antes também, você deixa de ter esse exercício, uma vez que ele te entrega pronto. A gente estava até comentando do perigo, por exemplo, se você pedir para ele fazer uma receita, você passar um caso, pedir para ele, receite para mim o que seria melhor para esse paciente. Ele vai receitar, isso vai prejudicar o raciocínio clínico de quem está começando e precisa aprender. E aí tem a questão que a Simone comentou também das fontes, né? Eu falei que eles jogam as informações, mas a gente não tem a credibilidade por trás. Então fica nesse dilema.
essa questão, né, que é fundamental, fonte, né, Paulo, você citou, a nossa sociedade e a vivência atual tem nos colocado o quão importante fonte de informação é. Tá? E a outra questão é a gente saber que acesso à informação não se traduz objetivamente em conhecimento. Em né? qualidade. Como? E em qualidade, né? E em qualidade, exatamente. Então, a formação universitária ela continua sendo necessária, principalmente na área da medicina, e não quero ser injusto com outras áreas, mas a formação médica, o raciocínio científico, todo esse processo, eles são muito difíceis de adquirir, né? E não nos basta ler um texto para que a gente tome decisões. Né? Então, transformar informação em conhecimento, ela exige toda uma base estruturada para o seu raciocínio para que você siga adiante. E é muito difícil a gente imaginar que o ChatGPT vai quebrar isso. O que você acha, Guilherme? Eu acho que realmente é muito difícil achar que o ChatGPT substitua, né, um processo formativo. Assim, um grande dilema da humanidade é a gente conseguir saltos de produtividade, né? Eu acho que a grande vantagem dessas ferramentas é nos ajudar. Então, por exemplo, você vai montar uma aula, às vezes um trabalho, você separar material, você pode pedir, ele te monta um script de uma aula sobre um tema que você vai ganhar tempo para poder estudar mais sobre o assunto, para melhorar mais sobre o assunto. Da mesma forma, o estudante de medicina vai participar de um grupo de discussão, ele pode montar um roteiro de temas específicos, por exemplo, do tratamento do diabetes, do tratamento da asma, e direcionar a pessoa para estudar focos principais naquela parte. Mas a substituição, eu acho que nós estamos muito longe disso acontecer. Né? Não vislumbro isso no médio e curto prazo, não. De certa maneira, o que a gente consegue observar, né, realmente que a tecnologia é sempre bem-vinda. Quando ela nos chega, ela sempre traz um grau de ansiedade, né? Mas, de certa maneira, a gente precisa sempre acolhê-la, compreendê-la, para que a gente possa aplicar de maneira mais adequada. Nós estamos chegando no fim, né, do nosso evento. Eu queria abrir um pouquinho para vocês fazerem algum comentário sobre alguma questão que não foi falada até agora e deixar para os comentários finais. Agora eu começo com Simone. Eu acho importante só complementar essa questão do ChatGPT, né? Porque vocês falaram do uso, mas a gente não explicou exatamente o que é isso aí, né? Qual que é o ponto principal, né? O ChatGPT, ela é uma IA generativa. O que é uma IA generativa? É uma IA, né, uma inteligência artificial, que ela gera conteúdo a partir de uma base de dados que ela foi calibrada. Ela foi calibrada até o ano de 2021. Né? O que eu chamo de calibrada? Ela recebeu uma massa de dados da internet especificamente, tá? Então, ela não foi lá nos livros e tal. Ela pegou o que estava disponível na internet e a partir daí é que ela traz as narrativas, né? Por que o generativa e o que é o GPT? O GPT é uma tecnologia transformer do Google. O que ela faz? É como quando a gente estava lá na escola e ia aprender uma língua, e aí tinha uma frase com um buraquinho ali para você colocar uma palavra. Então, você tinha que adivinhar o que é aquela palavra. A tecnologia generativa, ela faz isso. Ela constrói esse jogo de palavras. O Transformer, ele faz o quê? Ele constrói narrativas. Qual que é o objetivo dessa narrativa? Ser convincente, não correta. Então, esse é o ponto principal, e aí sendo advogado do diabo, apesar de ser da área de tecnologia, a gente estava falando aqui sobre o uso ali no estudo. Em que ponto ele é interessante? Né? Em que ponto da produtividade ele é interessante? Ele é interessante quando eu pego um artigo numa língua que eu não conheço e peço para o ChatGPT resumir aquele na minha língua e comparar com o que existe ali de conteúdo na internet sobre aquele tema. Ou eu pego uma série de artigos, coloco ali e peço para ele fazer essa comparação, esse resumo e associar ao que é o meu interesse. Ele vai conseguir fazer isso muito bem. Agora, se eu pergunto para ele como fazer algo, como fazer uma receita, né, ele vai te dar uma informação? Ela é correta? Não, ela é convincente. Tá? E a gente tem vários casos aí desse uso não correto, né? Aí entram as fake news, que tem um volume muito grande na internet. Então a gente tem que considerar, se eu estou usando uma massa de dados que está na internet, eu estou usando também dados que são ruins, negativos, que trazem informações errôneas, né? Eu não estou usando ali uma fonte mais convincente. Quando a gente vai para outras tecnologias, como a Bard do Google que vem aí, ela vai vir com
o referencial de fonte de dados. E a referencial do Google são as instituições acadêmicas. Eu acho que aí está a força do conhecimento, que para vocês é muito importante, né? Aí sim a gente começa a ter um uso da IA que vai resolver mais a questão da produtividade, mas te dá uma qualidade maior do dado. Então, acho que assim, só para... Né, confiabilidade do dado, né? Como fechamento, eu acho que, né, no meu caso, mas esse cuidado, né, esse cuidado com o que você vai fazer com o dado, o que você vai perguntar e como que você vai usar uma ferramenta de IA generativa. Perfeito. Paulo? Vocês comentaram a questão da cirurgia robótica, que tem o monitor, né? Eu vejo que essa relação dos alunos com os mentores, professores, está mudando por essa questão das tecnologias. A gente vê, tem muitas ferramentas hoje em dia de Anki, de questões online, então às vezes chama atenção, o professor está lá na universidade dando a aula, os alunos estão cada um no seu iPad fazendo questões sobre o tema, fazendo flashcards sobre o tema, então eu vejo que está tendo esse distanciamento. Acho que por conta da pandemia também, né, não teve contato próximo e aulas online, aulas gravadas, então eu vejo que está tendo essa repercussão. O que é ruim, né? Porque o presencial, né? O relacional, ele sempre é importante e faz falta para nós, né? Ainda mais para a gente, a questão da relação médico-paciente começa na relação professor-aluno também, de ter esse contato, ter esse desenvolvimento, e vejo que pode estar ficando para trás. Passa pelas habilidades, né, que você tinha falado ali, da sua dificuldade quando você era mais novo, né, na faculdade, é a mesma lógica que ele está falando, essa habilidade da relação Exatamente. Com o professor te ajuda na habilidade com o paciente. Muito legal essa colocação. Com certeza, com certeza. Obviamente, eu acho que a gente nunca vai ter a substituição, né, do professor, da figura do mentor, aquele que nos estimula, aquele que nos faz querer ser melhor, né? E que eventualmente também não nos entrega tudo na mão, porque isso faz diferença. Diferente do chat GTP. Exatamente. Perfeito. Guilherme? Eu acho que esse tema de tecnologia na saúde é uma área realmente muito interessante. Isso entra também na formação do médico, né? O conhecimento médico ele vem evoluindo não de forma linear, mas exponencial. E a gente tem que ter em mente que nós vamos ter que continuar estudando a vida inteira para aprender, reaprender conceitos, novas tecnologias que estão chegando. E a tecnologia vem nos ajudar nesse sentido, né? Eu lembro de professores nós falando que quando saiu um estudo novo, isso era publicado numa revista americana, demorava não sei quanto tempo para chegar, eles iam na biblioteca pesquisar naquela revista. Hoje é real time, não? O estudo é publicado, semana passada estava tendo o congresso da American Thoracic Society de pneumologia, né, da parte respiratória. Foi publicado em primeira mão um estudo de um novo biológico que no mesmo dia eu recebi no canal que eu estou cadastrado para essas informações. Então, isso a gente ganha muito tempo. Então, nós médicos, estudantes de medicina, nós temos que nos adequar a essa tecnologia e usá-la a nosso favor. Né? Usar dessas ferramentas para que esse aprendizado contínuo aconteça de forma mais fácil. Bom, finalizando, acho que é um privilégio que a nossa geração tem de estar presenciando toda essa revolução da incorporação das novas tecnologias no ensino e nas relações médico-paciente, enfim. E eu tenho certeza que esse movimento vai ser bastante acelerado e é importante a gente conseguir entender a importância das relações interpessoais nisso, seja da relação médico-paciente, da relação com os médicos, das relações com os proctors, mentores, preceptores, enfim. Realmente é um privilégio a gente poder participar dessa caminhada. Perfeito, né? E é extremamente importante que a gente tenha esta visão, né? Utilizar da tecnologia para a evolução, para gerenciar melhor o nosso tempo, para nos ajudar na geração de conhecimento, porque também ela vem crescendo e fica muito difícil da gente acompanhar, né? Em 6 anos não dá para estudar tudo que é conhecimento na formação médica, a gente precisa de toda uma evolução desse processo, né? E eu espero também que a tecnologia vá se somando nesse processo também para nos ajudar a sermos cada vez melhores e mais eficazes nas nossas tomadas de decisão. Bom, gente, queria agradecer muito a presença, queria agradecer você que nos acompanhou até aqui.
nesse bate-papo super interessante sobre tecnologias na área de saúde. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Paulo. Obrigado, Simone. Obrigado, Pedro, pela sua presença. E foi muito interessante. Fique com a gente, acompanhe o nosso podcast, que sempre tem mais informações de qualidade sobre formação médica e saúde. Um grande abraço.